O relógio da igreja marcava 10h45 da manhã quando o primeiro sinal de inquietação se espalhou pelo salão de festas decorado com flores brancas e lustres de cristal. Convidados elegantemente vestidos circulavam com taças nas mãos e expressões ansiosas. O casamento de Lívia e Henrique era aguardado por toda a cidade. Ele, herdeiro de uma das maiores redes de joalherias do país. Ela, uma jovem professora de dança, simples, mas encantadora, que parecia ter sido tirada de um conto de fadas moderno. Mas naquele sábado de sol intenso, tudo começou a sair do controle. Henrique, tenso, andava de um lado para o outro no altar, o rosto pálido e os olhos fixos na entrada da igreja. O padrinho tentou tranquilizá-lo, é só atraso de noiva, acontece. Mas algo no olhar de Henrique dizia o contrário. Ele conhecia Lívia. Ela era pontual, meticulosa com cada detalhe. Algo estava errado. Do lado de fora, uma das madrinhas subiu as escadas da pousada onde Lívia havia passado a noite. Bateu na porta do quarto da noiva, sem resposta. Bateu mais forte. Quando decidiu girar a maçaneta, descobriu, a porta estava trancada por dentro. A tensão aumentou. O gerente do local foi chamado. Usou a chave mestra. Ao abrirem a porta, o silêncio que saiu de dentro foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O vestido de noiva ainda estava pendurado na arara. A cama, intocada. O celular de Lívia repousava sobre a penteadeira, ao lado de um bilhete rasgado pela metade com uma frase incompleta: "Se eu não aparecer hoje, procurem." E então o quarto começou a revelar os primeiros sinais de que algo terrível havia acontecido. Henrique subiu correndo as escadas assim que soube da notícia. Entrou no quarto da noiva ofegante, seguido por madrinhas, padrinhos e pelo gerente da pousada. A cena diante dele parecia congelada no tempo. O vestido pendurado, o celular de Lívia sem senha, como se ela tivesse saído apenas por alguns minutos. Mas ela não saiu. "Isso não faz sentido", ele murmurou, pegando o bilhete rasgado. O papel estava levemente amassado, com marcas de dedos sujos. A única frase visível, "procurem", terminava abruptamente. Não havia destinatário, nem assinatura. E se ela fugiu? Alguém sugeriu. Uma das madrinhas reagiu de imediato. A Lívia? Fugir do próprio casamento sem sequer mandar uma mensagem? Ela estava animadíssima ontem, chorou de emoção durante os votos de ensaio. Outra madrinha, no entanto, ficou em silêncio. Tinha reparado em algo, mas hesitou em dizer. Henrique olhou para o celular da noiva. Ainda havia notificações recentes, ligações não atendidas de um número desconhecido, mensagens apagadas. Ele levou o celular até Amanda, a irmã mais velha de Lívia, que tinha um ar mais racional. "Ela comentou algo estranho com você ultimamente?" perguntou. Amanda fez que não, mas logo depois pareceu lembrar de algo. "Na verdade, ela me disse que alguém vinha seguindo ela na saída do estúdio de dança. Ela achou que era coisa da cabeça. Mas agora..." A tensão se espalhava. Henrique acionou a polícia, e a equipe chegou menos de uma hora depois. O inspetor Paulo, experiente e cético, fez uma varredura no quarto e nos arredores da pousada. Não há sinais de luta. Nem arrombamento. Mas alguém saiu por aqui, ele apontou para a janela dos fundos, que dava para uma trilha atrás da pousada, escondida por vegetação. Do lado de fora, um funcionário revelou algo inquietante. "Hoje cedo, vi um carro parado ali, no fundo da estrada, com o motor ligado por muito tempo. Achei estranho, mas não me meti." Enquanto isso, Amanda decidiu verificar os backups automáticos do celular da irmã. Descobriu uma foto tirada na noite anterior, às 23h41. Era uma selfie simples de Lívia em frente ao espelho, com o vestido já ajustado. Mas, ampliando a imagem, Amanda notou algo arrepiante. Atrás dela, meio oculto pela sombra do armário, um vulto escuro parecia observá-la. A foto foi enviada à polícia imediatamente. O inspetor Paulo ampliou e aplicou filtros na imagem. O que antes parecia uma sombra se revelou o contorno nítido de um rosto masculino, parcialmente encoberto. Ele estava no quarto com ela, sem que ninguém soubesse. "Isso não é um desaparecimento comum", disse Paulo. "Ela pode ter sido levada, ou pode ter deixado pistas esperando que alguém a encontrasse." E foi nesse momento que a polícia descobriu que o nome de Lívia aparecia numa investigação anterior, de 4 anos antes, ligada a um caso de adoção ilegal e desaparecimento de jovens mulheres. Algo que ela jamais contou a Henrique. Letícia não era do tipo que se deixava levar por coincidências. Naquela tarde, sentou-se com Marcelo e começou a puxar o fio da meada. Quem era Júlia R.,
e porque seu nome estava escondido sob a cama da noiva. Marcelo contou tudo o que sabia. Júlia era amiga inseparável de Lívia desde o colégio. Em 2022, ambas fizeram uma viagem a Paraty com um grupo de amigos. Apenas 4 voltaram. Júlia foi encontrada morta no fundo de um penhasco, e a versão oficial dizia que ela havia se suicidado. Mas, segundo Lívia, Júlia havia contado antes de viajar que estava com medo, alguém estava a perseguindo, ameaçando-a por causa de um dossiê. Letícia, intrigada, foi até a casa de Lívia. Com a permissão dos pais, vasculhou o quarto da jovem. Entre livros de dança e cadernos antigos, encontrou um envelope escondido atrás do armário, lacrado com fita adesiva e escrito a caneta: "Se algo acontecer comigo, entreguem isso à polícia." Dentro, havia cópias de e-mails, fotos e recibos. E uma coisa em comum entre todos os documentos: o nome Henrique. Um dos e-mails dizia: "Henrique está envolvido com aquele grupo. Eles compram propriedades para lavagem." Júlia descobriu algo sobre o caso da escola municipal e ia denunciar. Ele soube. E depois disso, ela morreu. Letícia sentiu um frio na espinha. O noivo perfeito era mais do que um herdeiro rico. Ele era parte de algo muito mais obscuro. Na manhã seguinte, a polícia foi até o escritório de Henrique para interrogá-lo informalmente. Ele demonstrou surpresa e ofensa. "É absurdo. Estão tentando sabotar meu casamento." Mas a expressão em seu rosto mudou sutilmente ao ouvir o nome de Júlia R. Na mesma tarde, Letícia retornou à pousada. Uma das camareiras, ao ser questionada novamente, confessou algo estranho. Na noite anterior ao desaparecimento, Lívia recebeu a visita de uma mulher que ninguém conhecia. Morena, vestida de preto, com um colar em forma de serpente. Ela disse que era prima da noiva, mas Lívia parecia assustada. Letícia mandou revisar todas as imagens externas da pousada. Finalmente, encontraram algo revelador: a mulher de preto entrando às 22h37 pela porta lateral. E saindo 2 horas depois, com uma sacola escura nas mãos. No mesmo vídeo, pouco depois das 3 horas da manhã, outra figura aparece: Henrique. Ele entra sozinho pela porta de emergência dos fundos, caminha pelo corredor do 2º andar, e também desaparece das câmeras minutos antes da falha no sistema. Agora não era mais um desaparecimento. Era um sequestro planejado. E talvez, uma tentativa de silenciar alguém que sabia demais. Letícia não hesitou. Solicitou um mandado de busca e apreensão no escritório e residência de Henrique. Mas antes que a equipe saísse, um envelope anônimo foi deixado na recepção da delegacia. Dentro, uma única foto: Lívia, trancada em um quarto com parede de pedra, claramente assustada. E um bilhete escrito à mão: "Ela está viva. Mas o que ela descobriu pode matar mais gente do que você imagina." O bilhete com a foto de Lívia sacudiu a delegacia inteira. A imagem mostrava a noiva desaparecida sentada no chão, de mãos amarradas, os olhos vermelhos como quem havia chorado por horas. O fundo de pedra e a iluminação fraca indicavam que não se tratava de um cativeiro comum. Parecia um porão antigo, talvez subterrâneo. A foto tinha algo ainda mais perturbador. No canto da parede, um símbolo desenhado à mão, uma serpente envolvendo um par de asas. Letícia reconheceu o símbolo imediatamente. Era o mesmo que aparecia em uma das fotos do dossiê encontrado no quarto de Lívia, ao lado de documentos relacionados a uma ONG desativada, a Asas do Amanhã, investigada anos atrás por suposto envolvimento em rituais de controle psicológico com jovens vulneráveis, antes de sumir misteriosamente do radar das autoridades. A polícia começou a traçar conexões. A mulher de preto com o colar de serpente. Henrique chegando na madrugada. O bilhete com a ameaça velada. E agora, aquele símbolo. Tudo indicava que Lívia havia descoberto que seu noivo fazia parte de algo maior do que um esquema de lavagem ou corrupção. Um culto secreto moderno, disfarçado de organização filantrópica. Naquela mesma noite, uma denúncia anônima levou a polícia a uma casa de campo abandonada a 40 quilômetros da cidade. Letícia insistiu em acompanhar a operação. Era ali, ela sentia, que a verdade se revelaria. Ao chegarem, o clima era de tensão absoluta. Nenhuma luz. Nenhum som. Apenas o farfalhar das folhas e o rangido das estruturas antigas da construção. Os policiais arrombaram a porta principal e vasculharam os cômodos com lanternas, até encontrarem uma passagem oculta atrás de um armário. Descendo por uma escada estreita, chegaram a um corredor de pedras úmidas. No fim dele, uma porta de ferro. Um dos agentes arrombou com uma marreta. E lá estava ela. Lívia.
Encolhida em um canto, fraca, mas viva. Quando viu Letícia, seus olhos se encheram de lágrimas. Você veio, murmurou, com a voz falha. Ela foi levada imediatamente ao hospital. Durante os exames, contou tudo, descobriu os arquivos que Henrique tentava esconder. O envolvimento dele com desaparecimentos de outras mulheres que haviam tentado denunciar o grupo. E por isso, ele mandou capturá-la. Não podia se casar com alguém que conhecia seus segredos. Mas Lívia havia se preparado. Deixou pistas. O bilhete rasgado, o backup no quarto da irmã, a selfie com o vulto atrás. Ela sabia que talvez não conseguisse fugir, mas alguém encontraria a verdade. Enquanto isso, Henrique tentava escapar do país em um jatinho particular. Mas já era tarde. A polícia o interceptou no hangar. Ele foi preso sem resistência, o rosto inexpressivo. Como se já soubesse que aquele momento chegaria. Durante o interrogatório, Henrique permaneceu em silêncio. Apenas repetiu uma frase uma única vez. Se eu cair, não caio sozinho. Semanas se passaram desde o resgate. O caso tomou proporções nacionais. Jornais, programas de TV, podcasts e redes sociais debatiam o casamento que revelou uma seita. Lívia, ainda abalada, seguiu internada sob vigilância psicológica, recebendo visitas apenas de Letícia, Amanda e dos pais. Henrique foi oficialmente indiciado por sequestro, tentativa de homicídio e associação criminosa. Mas o que veio depois foi ainda mais estarrecedor. Durante as buscas nos imóveis ligados a ele, a polícia encontrou arquivos criptografados com dados de outras mulheres desaparecidas. Códigos, vídeos, imagens perturbadoras. Pistas que indicavam que a Asas do Amanhã havia voltado a operar, em segredo, por meio de empresas e projetos sociais de fachada. E que Henrique era apenas uma peça. Lívia prestou depoimento sigiloso, revelou nomes, datas, lugares. Seu relato ajudou a desbloquear uma linha de investigação que estava morta há anos. E então, numa noite fria, Letícia recebeu uma ligação anônima. Vocês o prenderam. Mas esqueceram do que está acima dele. A ligação caiu logo depois. Nenhum número. Nenhuma voz identificável. Apenas o recado. Na última cena, Lívia caminha lentamente por um campo aberto, usando um vestido leve. Ao fundo, o pôr do sol colore o céu de dourado e laranja. Ela fecha os olhos, respira fundo e sussurra, eu não vou fugir. Eles me tiraram a paz uma vez. Mas nunca mais vão calar minha voz. A câmera se afasta aos poucos, revelando que, à distância, um carro preto está parado. Motor ligado. Faróis apagados.